Olá, povo de Deus, segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum, 25 de novembro de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Apocalipse 14, de 1 a 3, 4b a 5, e de Lucas 21, de 1 a 4. Eu, João, tive esta visão. O Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião, com ele os 144.000 que tinham a fronte marcada com o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi uma voz que vinha do céu, parecia o barulho de águas torrenciais e o estrondo de um forte trovão. O ruído que ouvi era como o som de músicos tocando harpa. Estavam diante do trono, diante dos 4 seres vivos e dos anciãos, e cantavam um cântico novo. Era um cântico que ninguém podia aprender, só os 144.000 marcados que foram resgatados da terra. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram resgatados do meio dos homens como primeira oferta a Deus e ao Cordeiro. Na sua boca nunca foi encontrada mentira, são íntegros. Continuamos nossa reflexão sobre o Apocalipse, o último livro da Bíblia, que reflete a conjuntura do final do primeiro século, anos 95 mais ou menos. Os 144.000 é um número simbólico e aberto, pois 12 vezes 12 vezes 1000 engloba o povo do Primeiro Testamento, representado pelas 12 tribos que adentraram a Terra Prometida, o povo do Segundo Testamento, representado pelos 12 apóstolos, a comunidade escolhida por Jesus para dar continuidade à sua missão. 1000, uma multiplicação infinita para poder incluir todas as nações. João descreve uma assembleia solene onde todos cantam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos. Esse cântico identificava o povo que tinha sido resgatado como primícias da humanidade para Deus e para o Cordeiro. Uma assembleia de pessoas irrepreensíveis, dignos de crédito, pois dentre eles não se achava mentira alguma. A assembleia formada de pessoas eleitas, pois tinha a fronte assinalada pelo nome do Cordeiro e do seu pai. Sabemos que quando o anjo exterminador passou outrora, os salvos foram aqueles que tinham a fronte assinalada. Essa mensagem chegava até as comunidades que se sentiam reforçadas na sua fé e na resistência às perseguições do imperador Domiciano. Sentir-se incluído na Assembleia dos Redimidos empoderava os cristãos a continuarem no testemunho vivo de seguidores do Cordeiro. Apocalipse, com sua mensagem simbólica, ia dando a certeza de que a comunidade continuava no caminho certo, no meio a uma conjuntura tão adversa. Também hoje, quando lemos Apocalipse, podemos fazer um inventário das forças contrárias ao reino de justiça e de paz e avaliarmos nossa prática atual de resistência e combate para sabermos se somos dignos de estarmos assinalados entre aqueles salvos pelo Cordeiro. Lucas 21, de 1 a 4. Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava, mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver.
Esse pequeno trecho do Evangelho de Lucas nos introduz na mentalidade e sensibilidade de Jesus, que nunca se deixou enganar pelas aparências. Os ricos tinham o costume de trocar uma moeda de grande valor por muitas de pequeno valor, para quando fossem fazer sua oferta no templo, o ruído de grande volume de moedas fosse maior. A pobre da viúva não tinha como repetir essa prática e sua oferta não era ruidosa. Muito pelo contrário, era silenciosa e cheia de discrição. Jesus amava os pobres, pois compreendia a situação existencial deles, sobretudo de viúvas aviltadas pela sociedade machista da época. A tradição profética de Israel sempre procurou amparar as viúvas e temos histórias belíssimas sobre elas. Como sempre se disse, o pouco da pobre viúva é tudo aos olhos de Deus, enquanto o muito dos ricos é simplesmente supérfluo. Uma coisa é dar do que sobra, outra coisa é doar-se a si mesmo. Aqui está a diferença elogiada por Jesus. É claro que esse gesto nos lembra da viúva de Sarepta, que, dando ao profeta o que ela tinha para ela e seu filho, nunca mais soube o que era carência em sua vida. Também nos lembramos de Jesus dizendo: quem doa sua vida ganha, quem se agarra à sua vida perde. A matemática de Jesus é exatamente o inverso da lógica acumulativa do mercado. A Palestina da época não entendeu Jesus. O mundo capitalista também não o entende, como não entende os seus seguidores, acusados hoje de comunistas. O paradoxo apresentado pelo Apocalipse, quando diz que os salvos alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, é exatamente a lógica dos que entenderam o reino anunciado por Jesus, onde aquele que o mundo julga um perdedor é o ganhador, e os ganhadores deste mundo são os perdedores do reino. Jesus amou os pobres gratuitamente, viúvas, cegos, coxos, surdos, mudos, leprosos, prostitutas, pecadores públicos, e foi perseguido pelo que se julgavam acima dos outros. Diante da oferta dos ricos, Jesus não teve dúvidas em anunciar que a melhor oferta foi da pobre viúva. Será que a igreja não deveria voltar a Jesus e ao frescor do seu evangelho para resgatar sua dimensão profética nessa sociedade da ostentação? O Papa Francisco tem anunciado a opção pelos pobres e pequenos de maneira intrépida. Em sua carta encíclica Fratelli Tutti, ele nos recorda: muitas vezes os últimos da sociedade foram ofendidos com generalizações injustas. Se às vezes os mais pobres e os descartados reagem com atitudes que parecem antissociais, é importante compreender que em muitos casos tais reações têm a ver com uma história de desprezo e falta de inclusão social. Como ensinam os bispos latino-americanos, só a proximidade que nos faz amigos nos permite apreciar profundamente os valores dos pobres de hoje, seus legítimos desejos e seu modo próprio de viver a fé. A opção pelos pobres deve conduzir-nos à amizade com os pobres. E como nos dizia Dom Pedro Casaldáliga, na dúvida, fique do lado dos pobres. Um beijo no seu coração.